Olá, amigos. Aqui é Alexandre Carvalho. Amigos, o assunto dos médicos que foram assassinados no Rio de Janeiro continua ainda um mistério para todos. Porque, primeiro, eles não podem confiar na imprensa, né? A gente sabe o quanto ela é podre. Segundo, muitas notícias estão rolando e que nos levam a aguardar um pouco os acontecimentos. É um cara que se diz policial do Rio de Janeiro, ele afirma que é muito estranho tudo isso, porque se os traficantes tivessem ido para eliminar um possível traficante, já que houve aquela tentativa de se colocar uma confusão para nós entre um traficante e o médico, tá? Todos se recordam disso. Ele coloca que jamais os traficantes iriam com pistolas. Primeiro, porque poderia, se a pessoa fosse um traficante, ter em volta defesas, né? Pessoas que iriam protegê-lo de qualquer ataque. Segundo, ele fala que seria com um fuzil, já que os supostos traficantes que foram assassinar esse outro seriam condecorados, seriam recebidos em suas favelas como heróis, né? E terceiro, também ele fala que jamais o carro seria parado numa distância entre o mesmo e a mesa onde o cara iria se sentar, tá? Então, esses fatos nos chamam muito a atenção, porque esse cara tem muita experiência na polícia do Rio de Janeiro e cerca de 25 anos e está acostumado a lidar com traficantes, cerco a traficantes e a analisar mortes de supostos traficantes. Então ele diz que isso é uma coisa realmente ineta, para não dizer impossível, tá? A outra coisa que nos chama a atenção são os movimentos policiais do Rio de Janeiro. Ontem, né, a gente sabe que teve umas batidas em alguns morros, comandados pelo Comando Vermelho, em que inclusive helicópteros lá que estavam sobrevoando lá por cima dos morros foram atingidos por tiros, tá? Oi, eles não disseram que tinham sido mortos, foram julgados pelo Tribunal do Crime e que tinham sido mortos e foram colocados nas malas dos carros carbonizados, que não deu inclusive para fazer o reconhecimento. Então, se eles foram mortos, por que a polícia estava dando essa batida? Então, isso é um fato que nos chama muita atenção, porque, na realidade, isso parece, tudo leva a crer que foi uma queima de arquivo. Em paralelo a isso, o hospital Sírio-Libanês soltou uma nota em que afirma que o médico Marcos Serrato, né, fazia parte do hospital, era ortopedista, inclusive participou dessa cirurgia do nove dedos, ou do suposto nove dedos, vamos levar isso em conta, né? Está sendo dito por tanta gente que termina nos conversando. Mas que esse médico realmente teria feito parte da cirurgia, fazia parte do hospital, era ortopedista, tá? Então, tudo isso também soma
ao que foi dito anteriormente. E os médicos que estavam ao lado dele foram mortos ou porque não sabia ao certo, já que alguns tiros foram dados pelas costas, né? Foram vários tiros neles, de pistola, e que tudo isso é uma grande confusão e eu acho que é mais uma armação que está sendo jogada para todos nós, tá? É preciso ficar muito atento. E, inclusive, tá? Estão falando também que o Palácio Planalto não está passando para a podre mídia e para outros notícias reais sobre o que está acontecendo lá dentro. Há uma desconfiança séria que o Nove Dedos estaria muito mal, tá? O que não surpreende pela idade e pela vida, né? Que sempre levou, cachaceiro. Então, tudo isso é muito estranho, muito esquisito para todos nós, tá? Então, isso foi colocado não só para o hospital, mas também as ações da polícia. Então, nós temos que aguardar e acompanhar isso de forma geral. A questão da saúde do Nove Dedos também é uma incógnita, só que a gente sabe, como eu disse no vídeo de ontem, que a cirurgia ou a suposta cirurgia a qual ele foi submetido, jamais uma pessoa da idade dele estaria andando subindo escada no dia seguinte. Então, tudo isso é para a gente ficar muito ligado, não acreditar no que houve, né? Quem ainda assiste esses telejornais, essa mídia podre, mas acompanhar muito perto o que pode acontecer, pode surgir muita coisa se não for mais uma vez abafado, né? Com relação à guerra, né, a gente ficou sabendo hoje das atrocidades feitas por esses terroristas do grupo Hamas, né? Decapitaram crianças, mataram familiares, isso dentro de casa, consequentemente também estão achando novos corpos e coisas realmente absurdas. A Israel está se protegendo e se preparando, porque o que foi dito pelas autoridades israelenses é que eles não iam mais suportar isso que o grupo terrorista Hamas vem fazendo, tá? Inclusive, Israel avisou que ia soltar uma bomba em determinado local, que as pessoas se ausentassem daquele local e o Hamas proibiu. E está cortado o fornecimento de água e de energia para a faixa de Gaza, tá? A gente sabe que isso prejudica a muitos palestinos que nada tem a ver com essa história, mas estão numa área dominada por um grupo terrorista. Aliás, grupo terrorista que essa mídia podre está chamando de guerrilheiros do Hamas. Eles não são guerrilheiros, eles são realmente terroristas. E esses sim são terroristas, não aquelas pessoas que estavam em Brasília no dia 8 de janeiro. Aqueles não. Alguns invadiram o prédio, a gente já falou sobre isso também, dessa armação que foi feita, mas as pessoas que estavam no quartel e se deslocaram, foram manipulados para irem para a Praça dos Três Poderes, esses não eram terroristas.
tá? Isso aí é uma coisa que tem que ficar bastante clara. Terroristas são essas pessoas que fazem parte do Hamas. Inclusive, um sindicato grande de São Paulo está marcando a reunião com líderes desse grupo Hamas para domingo em determinado local lá de São Paulo, em que vão se conversar. Então, eu acho que a gente precisa ter cuidado. A gente, infelizmente, vive num país que foi, né, parabenizado por uma suposta eleição, que tem contatos antigos, não são de hoje, com este grupo. E tem pessoas dentro do nosso Brasil que mantêm contato com esses terroristas. Então nós precisamos ficar muito atentos. Nos chama a atenção também o ministro dos Direitos Humanos do governo do Nove Dedos não ter aberto a boca. Já acharam brasileiros foram mortos por esse grupo terrorista e nenhum pronunciamento do ministro dos Direitos Humanos. Isso tudo também nos choca, porque ele teria que se posicionar, mas ele não pode porque ele faz parte de uma quadrilha que apoia esse grupo terrorista. E isso nos chama e nos entristece muito, porque é uma prova de que nós temos pessoas no governo que não estão do lado desse país. Uma outra coisa que queria falar para vocês é sobre o que estão falando, né? Sobre essa manifestação que já está certa para acontecer no dia 12 de outubro, quinta-feira que vem, em Boa Viagem, às 14 horas, em frente à padaria. Compareça, faça-se presente, leve tudo o que você puder às pessoas em torno de você, gente da família, amigos, o que puder, porque nós temos que lutar por nossos direitos. E vai ser a primeira grande manifestação mostrando que este país não apoia esse governo que foi colocado lá e nos imposto goela abaixo, tá? Nós vivíamos num país em franco progresso e que se tornaria uma grande potência mundial. E, infelizmente, foi colocada uma quadrilha para tomar conta e que vem fazendo de tudo para destruir o país, tá? Então, se faça presente do dia 12 de outubro, às 14 horas, em frente à padaria. Eu quero pedir mais uma coisa a vocês. Se inscrevam no canal, deem seu like, compartilhem, porque isso é muito importante para nós. Nós estamos com uma série de planos, de coisas, e precisamos da ajuda de vocês em termos de dar o like, compartilhar, se inscrever no canal, etc. Ok, gente? Então, um forte abraço e até amanhã, se Deus quiser.